Olá, muito boa tarde, bem-vindos ao webinar Otimizar Recursos na Produção de Ruminantes. Sejam bem-vindos ao último webinar deste ciclo, onde temos dedicado há algum tempo e convidado vários especialistas para falar sobre formas e ferramentas que temos da otimização, primeiro sobre pequenos ruminantes, depois sobre grandes ruminantes, e agora encerramos este ciclo com 3 casos práticos, 3 convidados que vão partilhar um pouco as suas experiências daquilo que fazem nas próprias explorações e nos próprios projetos, de forma a melhorar as suas produções. E, portanto, para partilharem as experiências deles, temos hoje, como disse, os 3 convidados. Faço já uma breve apresentação dos 3 convidados. O primeiro a falar será Nuno Rodrigues, é mestre em Engenharia do Ambiente pelo Instituto Superior Técnico em Lisboa, trabalha nas empresas Terra Prima, onde é responsável pela gestão de projetos de investigação do PDR 2020 e Portugal 2020, pela gestão da equipa atribuída a estes projetos, pela gestão financeira de 2 das empresas do grupo Terra Prima e dá apoio a explorações agrícolas e unidades de produção animal. Tem desenvolvido e trabalhado em vários projetos de investigação sobre ecologia de pastagens, ambiente e sequestro de carbono, pastagens permanentes semeadas biodiversas, ricas em leguminosas, sustentabilidade na agricultura, alterações climáticas, entre outros temas. Mais para a frente vamos ter Helena Leão, que vai falar um pouco da experiência de bovinos, da criação de bovinos de linha pura no projeto Portugal Rural. Depois farei a apresentação. E teremos também o Rui Lins, responsável da herdade do Couto dos Carvalhos, em Idenha Nova, que é um dos maiores produtores de ovinos a nível nacional e que tem sido também um pioneiro na utilização da tecnologia para fazer a gestão do efetivo. Portanto, já agora alguns avisos à navegação. Se quiserem colocar questões aos convidados, existe aqui, assim, do lado direito, um espaço para colocarem perguntas e respostas. Nós vamos fazendo essa gestão. Há alguma questão também que tenham, vão colocando em termos do funcionamento do próprio webinar. Faremos as apresentações, teremos também um período de respostas. E então, passaria ao primeiro orador, ao Nuno Rodrigues, a quem peço que possa partilhar a apresentação. Penso que vai querer... Vou partilhar já. Ok, que eu estou aqui a fazer a preparação do próximo ecrã. E, portanto, já estou a ver. Neste momento já estamos a ver a sua apresentação e o Nuno. Portanto, o palco é todo seu. Ok, muito obrigado. Muito obrigada. E já agora, não fiz esse agradecimento do início, agradeço já aos oradores a gentileza e a disponibilidade de partilharem a vossa experiência hoje aqui connosco. Obrigado, Patrícia. O gosto é todo nosso e é isso que nós queremos agradecer, de nos darem a oportunidade de virmos apresentar aqui o nosso trabalho e aquilo que é a nossa atividade e o nosso interesse nesta matéria. Pronto, eu chamo-me Nuno Rodrigues, como a Patrícia disse, eu trabalho na Terra Prima já há bastantes anos e tenho estado responsável por, não só pela nossa atividade diretamente numa exploração agrícola, mas também em outros projetos de investigação que envolvem outras explorações agrícolas. E a nossa atividade efetivamente passa muito para a otimização de recursos na produção de ruminantes e é isso que eu vos quero partilhar um bocado convosco aqui, o que é tem sido a estratégia da Terra Prima para a produção de ruminantes. A Terra Prima, só para vos dar um pequeno enquadramento como é que chegámos aqui, começou em 1994 como um objetivo de gerir uma exploração agrícola, que é a exploração agrícola da Quinta da França, situa-se na Covilhã, e a Terra Prima foi criada para gerir essa exploração
E dado a ligação dos sócios da Terra Prima à academia, eles sempre pretenderam utilizar a Quinta da França como um laboratório de investigação e uma forma de promover aquilo que na altura se chamou a sustentabilidade na agricultura. E foi aí, através de vários projetos, que a atividade foi evoluindo. Um marco bastante importante na evolução da Terra Prima ocorreu em 2006, quando a Terra Prima fez o primeiro contrato privado de sequestro de carbono em Portugal. Ou seja, neste caso, uma empresa que era a EDP pretendia compensar as suas emissões e contactou a Terra Prima, e a Terra Prima, através de ações de gestão do solo, da floresta e de pastagens, conseguiu sequestrar carbono e contabilizá-lo e assim usar esse carbono para compensar as emissões da EDP. Depois, em 2008, foi criada uma nova empresa, a Terra Prima Serviços Ambientais, empresa esta que foi responsável por 2 grandes projetos que nós tivemos, também de remuneração de serviços ambientais, tanto em pastagens biodiversas como em método de alteração de controle de matos, que aqui o que era o objetivo? Era a Terra Prima servia de intermediário com agricultores, os agricultores semeavam pastagens, melhoravam o seu método de controle de matos, nós contabilizávamos esse carbono e vendíamos esse carbono ao Estado português para cumprir com o protocolo de Quioto. Foram 2 projetos que, de facto, tiveram um grande impacto na comunidade, tanto a nível nacional como a nível internacional. Ganhámos vários prémios, felizmente. Inclusive, em 2013, fomos considerados pela Comissão Europeia como a melhor solução para o clima na Europa. E foi algo que nos agradou bastante nessa altura. A evolução natural foi com um projeto na altura chamado Model Meet, em 2016, que o que nós pretendíamos era criar uma ferramenta que permitisse aos agricultores avaliarem a pegada ambiental nas suas explorações. Paralelamente a isso, nós envolvemos em 3 grupos operacionais, um com fertilização diferenciada de fósforo para otimizar a utilização de fósforo em pastagens biodiversas, outro que era um projeto onde se pretendia obter uma metodologia barata e expedita para avaliar as condições do solo, e a outra que tem a ver com a introdução de grandes herbívoros, de grandes ruminantes, em áreas que tendencialmente deixaram de ser pastoreadas. O que eu quero dizer isto, neste caso era floresta de carvalho negral, ou seja, o nosso objetivo é tentar promover o rewilding dessas áreas que já não eram pastoreadas, e era esse o grande objetivo deste projeto. Mas, na verdade, aquilo que eu vos quero mostrar aqui hoje são 2 grandes projetos que nós temos neste momento. Um deles é o Green Beef, que é um projeto que é muito virado para a otimização dos recursos na produção de carne de vaca, tendo como raça-alvo a raça Angus Beef, e otimizando a gestão de recursos. O que nós queremos obter, de facto, é um bife de vaca neutro em carbono. Isto porquê? Como todos saberão, estamos sempre a ouvir que a carne de vaca é má, que tem uma elevada pegada, e de facto isso é verdade, mas nem toda a carne de vaca é produzida da mesma forma. E nós acreditamos que conseguimos produzir uma carne de vaca neutra em carbono. Paralelamente, o outro projeto que nós temos também para melhorar a eficiência na gestão de recursos, mas direcionada para os ovinos de leite. Neste caso, o que nós queremos fazer é pegar em tudo o que se chama agora a indústria 4.0 tem à disposição para tentarmos melhorar a pegada do leite de ovelha e também a otimização desses recursos. Paralelamente, ainda temos outro projeto que é a continuidade do outro que eu vos falei, que é a introdução de grandes herbívoros em áreas de florestas de carvalho negral. Isto para prestarem outro tipo de serviços ambientais, neste caso, na diminuição do risco de incêndio. Só para vos dar um pequeno enquadramento do que é a Quinta da França, que é o nosso laboratório. Como eu já disse, é uma exploração da Covilhã, com cerca de 500 hectares. Ela é ladeada por um lado pelo rio Zézere e tem é muito multifuncional, ou seja, temos a produção de vacas de carne e também ovinhos de leite. Temos uma grande zona de floresta de carvalho negral, que é onde estamos a fazer a introdução de vacas neste momento. Temos o núcleo mais a sul, que nós chamamos a Quinta de Baixo, onde temos pastagens semeadas biodiversas de sequeiro, mas, dado que estamos envolvidos na área de beneficiação do regadio da Cova da Beira, tendencialmente estamos a converter estas pastagens de sequeiro para pastagens de regadio. E é isto
que nos tem permitido também estar a produzir leite, neste caso leite de ovelha, e aumentar também os encabeçamentos na exploração. Na parte mais a norte da exploração, também temos uma zona com pastagens de regadio, mas é aqui onde produzimos milho para grão, milho para silagem e outro tipo de forragens com misturas anuais de trevos e gramíneas. Isto para dizer o quê? Que a exploração tendencialmente é autossuficiente em termos de recursos alimentares. Claro que ainda temos de adquirir alguns dos concentrados, mas tendencialmente o caminho é sermos autossuficientes. O que é tão a visão da terra-prima na gestão desta exploração e a gestão de outras explorações parceiras que nós temos tido? É o quê? É fazermos efetivamente uso daquilo de melhor que a tecnologia nos dá. O que nós observamos hoje é que temos imagens de satélite, temos drones e por que não expô-los ao serviço da agricultura? O que é que nós então queremos fazer? Pegar em dados de satélite, fotografia aérea, detecção próxima, ou seja, com sensores próximos na pastagem, no solo, e também fazer medições clássicas, ou seja, recolhas de amostras de solo, recolhas de amostras de vegetação. Isto para quê? Para fazermos uma calibração, para desenvolvermos modelos, e isto que eu vos estou a dizer não é nada de muito para o futuro, ou seja, nós já temos modelos que usam esta informação, ou seja, já temos realmente modelos destes a funcionar. E com estes modelos, o que é que nós pretendemos fazer? Tentar ver como é que este sistema funciona e então, depois, emitir recomendações de gestão, voltar a medir e ver qual foi o impacto destas medidas. Ou seja, e o futuro, de forma a que seja barato para os agricultores, é termos só o nível mais alto de detecção remota, que são dados de satélite, corremos os modelos e emitimos recomendações de gestão. Isto para vos dizer que neste momento já temos modelos que funcionam muito bem para a previsão da biomassa disponível nas pastagens, teor de proteína, matéria orgânica no solo e entre outros fatores. Ou seja, isto já é uma coisa que nós já temos e já está a funcionar e é o que vamos também aplicar nestes projetos. Portanto, o que nós queremos fazer é monitorizar, calibrar modelos e emitir estas recomendações de gestão para os agricultores. Indo mais concretamente a estes projetos que eu vos falei, o projeto Green Beef, o tal projeto de virado para Angus Beef, para produzir carne com pegada neutra em carbono. Estão envolvidas as duas empresas do Grupo Terra Prima, o Instituto Superior de Agronomia, a Faculdade de Medicina Veterinária e o INIAV, e finalmente a Best Farmer. A Best Farmer é uma empresa agrícola do Grupo Jerónimo Martins, isto porque eles estão bastante interessados em melhorar a sua performance ambiental e também aumentar a sua produção. Mas também querem aumentar a sua produção de uma maneira consciente. E então daí temos feito este projeto para arranjar uma forma de aumentar de forma consciente e não contribuindo ainda mais para o aumento da pegada da carne de vaca. E porquê? Porque nós também acreditamos que se nós formos proibir, ou melhor, contribuir para... Se o Estado português tem uma estratégia de diminuir a produção de carne de vaca, nós não acreditamos que isso vá diminuir a pegada de carne. Porquê? Porque o que as pessoas vão acabar por fazer é comprar carne de vaca noutros países com umas pegadas que nós não fazemos ideia como é que são e produzidas sabe-se lá como. E, portanto, nós queremos promover a produção de vinhos em Portugal, mas de forma consciente e sustentável. Quais são as pistas para nós fazermos isto? Utilização de pastagens semeadas biodiversas. Porquê? Porque nós já temos um longo trabalho feito onde temos mais do que evidências que este tipo de pastagens sequestram dióxido de carbono a uma taxa bastante mais elevada do que pastagens convencionais. Pretendemos também agir sobre as reduções das emissões na fermentação entérica, ou seja, queremos agir mesmo na química do rumen, de modo a diminuir a produção de metano. E já vos vou falar um pouco mais sobre isso. Queremos também mitigar as emissões do solo e dos estrumos, através da gestão. Isto porquê? Queremos tentar ter uma abordagem da economia circular, ou seja, em vez de estarmos a exportar da exploração nutrientes, ou seja, estrumos e outros tipos de resíduos, queremos arranjar maneiras de utilizar estes resíduos como um input, ou seja, de forma que haja um ciclo mais fechado de nutrientes. Outra coisa que nós também queremos aferir é o período ideal do abate dos animais. Isto porquê? Porque nós, à medida que vamos dando alimento aos animais, eles vão crescendo, vão tendo um ganho médio diário de peso, mas chega a um certo ponto que
o balanço entre emissões que nós estamos a dar por via de alimento concentrado e o peso que ele está a ter vai atingir um ponto ótimo, ou seja, um ponto ótimo de emissões por quilo de carne. E é isso que nós queremos também saber. E, finalmente, também queremos também diminuir as emissões em tudo o que são recursos externos à exploração. E isso, pronto, vai ser feito sob a seleção dos fornecedores e materiais no exterior da exploração. No fim, queremos ter então um modelo de contabilização de gases de efeitos de estufa no solo e nas pastagens. Vamos também utilizar uma chamada teoria DEB para modelar os animais, e modelar os animais é mesmo modelar o indivíduo, ou seja, cada novilha é diferente e é isso que nós pretendemos fazer. Neste momento já temos uma máquina para fazer medições diretas das emissões dos animais no campo, ou seja, apesar desta máquina já existir em Portugal noutra exploração, vamos ser os primeiros a medir estas emissões nas pastagens e vamos analisar, fazer estas medições com os animais, tanto no período em que eles ainda estão a campo, ou seja, até ao desmame, até aos 6, 8 meses, na pastagem, com as mães, e depois vamos fazer medições e vamos fazer ensaios de engorda, na unidade de engorda da Quinta da França. E é aqui que vamos ver quais são as pistas para termos uma dieta com a menor pegada possível. Vamos fazer uma dieta de palha mais concentrada, silagem de milho mais concentrado, que é a dieta já utilizada pela Best Pharma, e vamos usar uma terceira dieta, que é sim silagem de milho concentrado e um aditivo. E é este aditivo que vai alterar a tal química do rumen do animal. Nós, neste momento, já temos fortes evidências, não só na literatura, mas também ensaios in vitro, que já conseguimos saber, de uma alga que nós já em Portugal, em um laboratório, já conseguimos replicar, utilizando uma alga chamada Asparagopsis, uma redução de 90% das emissões do metano do rumen. E agora, o próximo passo, daqui a 2 meses, é fazermos estes ensaios in vivo. Ou seja, utilizarmos estas algas nos animais. Portanto, no fim, este projeto vai-nos dar um modelo de carbono e de azoto para os fornecedores, neste caso da Best Pharma, porque, como eu vos disse, a Best Pharma quer aumentar a produção em cerca de 5.000 animais, mas de forma consciente. O outro projeto, o Chico 4.0, direcionado para a produção de leite de ovelhas, tem como parceiros as duas terra-primas, o Instituto Politécnico Castelo Branco e o Instituto Politécnico de Bragança, e também o INIAV. Este projeto também pretende baixar a pegada do leite de ovelha, mas fazendo-se ainda mais uso das ferramentas da indústria 4.0 e da modelação científica. Mais uma vez, queremos usar e abusar pastagens semeadas biodiversas e, neste caso, o que nós queremos afinar mesmo ao pormenor, ou seja, a alimentação de precisão, é qual é que é o equilíbrio ótimo entre pastagens e concentrado. Isto porquê? Porque o que nós queremos fazer é, através destes modelos que nós já temos a funcionar, de saber qual é a quantidade de pastagem que temos no campo diariamente e o teor de proteína da pastagem, podemos quase diariamente ajustar a quantidade concentrada a dar aos animais. Nós, como bem sabemos, a qualidade da pastagem nem sempre é igual. Ao longo do ano varia, umas espécies num ano dão-se melhor que outras e, portanto, o teor em proteína, a qualidade da pastagem, em fibra, vai mudando. E é isso que nós queremos praticamente ajustar diariamente com o concentrado que depois estamos a dar aos animais na sala de ordenho. E outra coisa que também queremos trabalhar é também no lado da pastagem, de sabermos que as pastagens são bastante heterogéneas e, portanto, queremos também arranjar uma forma e já temos bastantes pistas sobre isso, de onde é que vamos aplicar mais fertilizante e as zonas que vamos aplicar menos fertilizante. Ou seja, no sentido de otimizar o recurso. Até podemos gastar a mesma quantidade de adubo que íamos gastar à partida, mas aplicar mais nas zonas que precisam mais e menos nas zonas onde precisam menos. Portanto, no fim, queremos ter um modelo, mais uma vez, do animal, para conseguirmos fazer este ajuste ótimo entre pastagem e concentrado, saber onde é que os animais andam. Através de coleiras GPS sabemos exatamente quais são as zonas preferenciais que os animais utilizam para o pastoreio. E um outro ponto que eu gostaria de realçar é que também queremos mudar um bocado a imagem do pastor. Isto, sendo muito concreto, nós na zona da Cova da Beira temos muita dificuldade em arranjar pessoas para trabalhar como pastor. Infelizmente o pastor é visto como um trabalhador pouco qualificado,
que mais ninguém quer fazer este tipo de trabalho, e mesmo pagando acima da média, é muito difícil arranjar pessoas que queiram trabalhar nesta área. E, portanto, através deste uso da tecnologia, poderá também ser um ponto de atratividade para as pessoas virem trabalhar para esta área. Paralelamente a estes dois projetos, e é um bocado a ligação que nos traz aqui ao ISUT, como vocês veem, para estes projetos temos uma quantidade enorme de informação e o que nós escolhemos para recolher a quantidade enorme de informação ao ritmo diário foi, de facto, a plataforma ISUT. Paralelamente, a Terra Prima tem uma plataforma que não é mais do que uma calculadora de emissões em explorações agrícolas e para nós não faz sentido estarmos a recolher informações duas vezes. A plataforma ISUT, para nós, é uma plataforma de registros diários da vida diária de uma exploração. E a nossa plataforma é uma plataforma que faz uma contabilização das emissões e do sequestro de carbono, mas ao nível médio. E, portanto, daí estarmos a trabalhar com o ISUT de forma a poder complementar estas duas plataformas. O que é que a nossa plataforma faz? Utiliza números médios anuais para fazer a contabilização da pegada de carbono. Não só faz a contabilização da pegada de carbono ao nível da exploração global, mas também por produto, ou seja, por quilo por exemplo, de bife, ou também por litro de leite. Também faz a contabilização do sequestro de carbono das pastagens e também permite não só fazer o diagnóstico in loco, ou seja, de um determinado ano, mas pensar assim, se eu fizer isto, qual é que vai ser a consequência? Ou seja, permite fazer uma série de cenários para comparação de como é que será o meu caminho para melhorar o meu desempenho ambiental. Para além disso, também permite comparações com benchmarks internacionais. Aqui podem observar uns exemplos de que nós conseguimos ver o balanço de carbono por parcela, no caso aqui de uma pastagem de redio biodiversa, estamos a ter aqui uma pegada negativa, ou seja, está a haver um sequestro de carbono, em comparação, por exemplo, com uma parcela de milho de silagem, que temos aqui uma emissão. No caso aqui das vacas e leitantes, temos o balanço global destas parcelas que dizem respeito aos animais que pastoreiam nestas parcelas. Ao nível da exploração, temos então depois um balanço final, efetivo animal, culturas, os consumos, e isto, se o agricultor preencher isto para vários anos, consegue efetivamente verificar a sua evolução ao longo do tempo. Finalmente, permite-nos também visualizar essas pegadas por produto, e aqui no dou o exemplo dos vitelos Oddsman, onde realmente a nossa plataforma descasca, entre aspas, de onde é que vem as várias parcelas da pegada. Normalmente, a maior parcela vem sempre da fermentação entérica e daí nós queremos, no projeto Green Beef, estarmos a trabalhar sobre isto. Se conseguimos reduzir este valor em 90%, a pegada do bife de vaca, no fim, vai ser bastante inferior. Depois temos o excremento do pastoreio, temos algum alimento externo. Aqui nos alimentos, no leite de ovinos é mais notória essa questão dos alimentos externos, porque no caso dos vitelos Oddsman, nós praticamente não damos concentrado aos vitelos, mas no caso dos ovinos, efetivamente, damos. E pronto, basicamente era isto que eu tinha para vos apresentar. Espero que não tenha passado o tempo e agradeço mais uma vez o convite. Foi de um rigor britânico. Pronto. Ainda temos 2 minutos. Portanto, eu queria já agora, aproveitando e fazendo aqui uma questão, porque os temas que partilhou estão neste momento são muito mediáticos, a questão do sequestro de carbono e das produções sustentáveis. Com estas novas formas de produção, há também uma oportunidade para os produtores poderem, não sei, aumentar a margem do produto que comercializam, que possa ser percebido como sustentável e os consumidores estarem dispostos a pagar mais, ou as próprias cadeias de distribuição. O que é que antevê que, no fundo, que mais-valias é que estes projetos de investigação podem trazer não só a estes projetos piloto, não é? Mas à generalidade dos produtores.
Eu acho que é assim, eu acho que esta questão do sequestro de carbono poderá crescer por duas vertentes. Uma delas é que, e isto é perfeitamente claro no que tem sido, o que nos tem chegado, é que cada vez mais empresas estão à procura de melhorar a sua performance. Empresas que não têm nada a ver com a agricultura, capazes estão à procura de melhorar a sua performance ambiental e querem compensar as suas emissões. E a bem ou ao mal, os agricultores são um fornecedor de serviços ambientais e de sequestro de carbono por excelência. De facto, apesar do Estado português não estar muito virado para recorrer aos agricultores, pelo menos de forma como já fez no passado, para contabilizar para compensar as emissões, há muitas empresas de facto a quererem fazê-lo e de facto temos feito novos contratos com empresas de compensação de emissões carbono extra que vamos sequestrar agricultores. Por outro lado, o que também é a nossa visão é que achamos que o novo regime da PAC vai muito para compensar os agricultores que tenham melhor performance ambiental. E eu acho que novas medidas que aí virão serão muito também direcionadas para as pastagens biodiversas e para uma agricultura de conservação que aumente o sequestro de carbono no solo. E, portanto, tudo o que seja para contribuir para o diagnóstico de uma exploração, de termos uma melhor performance ambiental, seja em consumo de recursos, seja em gestão de pastagens ou de floresta, acho que é sempre uma mais-valia, porque eu acho que o caminho vai ser esse. Para não falar que os agricultores os consumidores vão valorizar isso. Consumir produtos mais sustentáveis e mais amigos do ambiente. Só uma última questão para passar aqui a palavra ao João Caçador. Falou no ISUT, eu não fiz a apresentação inicial, portanto o webinar é organizado efetivamente por nós, o ISUT, um software de gestão da produção animal, e em que entendemos que, no fundo, acaba por ser uma responsabilidade social nossa também promover esta partilha, esta troca de conhecimento. O meu colega João Caçador já vai fazer uma breve apresentação, só para perceberem do que é que estamos a falar, quando falamos do ISUT. Perguntava ao Nuno, sendo de uma empresa que já tem uma ligação à tecnologia há mais tempo, de certeza que já sentiu a necessidade de fazer o registro de dados, apostou agora na nossa plataforma, o que é que lhe estava a faltar nas coisas que usava, o porquê agora e o porquê dar esse salto para um software profissional de gestão animal? Pronto, isto porquê? Porque a Terra Prima tem várias equipas e realmente o que estava a faltar era uma ferramenta que pudesse ser eficiente na comunicação massiva de dados entre a equipa que está na exploração agrícola e a equipa que está no escritório a fazer modelação e a trabalhar sobre esses dados. De facto, porque nós neste momento estamos a recolher muitos dados. Contrastes leiteiros diários, pesos dos animais diários, e são muitos dados que não é prático estarem-se a ser comunicados por um Excel ou até por uma base de dados Access, e realmente a prospecção de mercado que tivemos e as reuniões que tivemos convosco, de facto pareceu-nos a melhor solução não só em termos de recolha de dados massivos, mas também entre comunicar esses dados entre os vários elementos da equipa. Ok, obrigada. Nada. Fazia aqui então a ponto, já que estamos a falar no ISUT, temos já a Helena Leão preparada para fazer a sua apresentação. Antes disso, passaria só a palavra ao João, que se quiseres podes ir partilhando o que precisares. E basicamente, sem nos alongarmos e sem roubarmos muito tempo aqui ao evento, só para perceberem o que é o ISUT e as principais características e o papel que pode dar também no apoio à otimização da produção. Pronto, antes de mais, boa tarde. Aqui o ISUT, já fiz aqui várias apresentações que explico tudo o que isto faz, mas também mais à frente vou mostrar aqui outras partes, mas mostrando só tudo. A ideia essencial é muito na questão de registrar os dados, como o Nuno estava a dizer, e depois nós termos aqui fácil acesso
aos dados que nós vamos registando, e inicialmente temos logo aqui uma grande vantagem, que é a questão do acesso através de um login por qualquer computador. Não temos que estar aqui a fazer instalação num computador fixo, num escritório qualquer, podemos aceder a partir de qualquer computador, ou até ter aqui acesso aos dados também sem ter ligação à internet, através do telefone. E depois temos aqui várias coisas que, com o registro dos dados, tanto no telefone em modo offline como no computador em modo online, podemos fazer, vai ser organizar os dados, ter um controle de tábua de produção, ou seja, vamos conseguir acompanhar tudo. Com isto tudo vamos conseguir ter melhoras no desempenho produtivo, vai-nos poupar tempo, ou seja, depois também uma das apresentações que vamos ter, o Rui vai poder justificar bem isso com o que ele tem feito. E também aqui a questão de apoio ao cliente e alertas personalizados para tentarmos ajudar o produtor, com um grande lema nosso, que é: o produtor não se tem que adaptar assim tanto ao programa, vai ser mais o programa que se vai adaptar ao produtor. Com isto, o acesso em qualquer lugar, também tem acesso em qualquer plataforma, nós conseguimos depois ter, tanto num tablet mais resistente, sempre aconselhável quando se trabalha no campo, num telefone, ou no computador, conseguimos facilmente aceder. Até podemos estar a aceder e a controlar os nossos animais quando estamos numa viagem, e ter o controle com os outros encarregados dos animais, para perceber o que é que eles andam a fazer, e para termos aqui acesso mais fácil aos dados. E pronto, é uma questão muito de registar tanto parte analítica como parte de mudança de parques. Parte sanitária é muito importante de registar, como assim já vou mostrar melhor. E depois temos aqui a questão da integração com leitores de RFID, balanças, como vamos mostrar mais à frente, nos vão facilitar. É mais uma das ferramentas que o ISUD tem para facilitar ali na questão do maneio do tempo, porque nos vai permitir automatizar muitas tarefas que seriam muito demoradas a trabalhar sem ter aqui uma ligação entre leitores, mangas, balanças e um software que seja integrado com todos esses sistemas. Ok, obrigada João, por no fundo dares esta pequena apresentação. Nós temos aqui assim hoje connosco casos de pessoas que utilizam o ISUT, e também poderemos dar alguns exemplos da forma como os ajudamos também a otimizar a produção. Seguimos então para a nossa próxima convidada. Eu pedi à Helena que possa partilhar a apresentação dela para nós irmos aqui preparando depois aqui o equipamento. Enquanto isso, eu apresento a Helena Leão, é formada em Medicina Veterinária, responsável técnica pelo efetivo da Portugal Rural, que se dedica à criação de bovinos em linha pura como reprodutores cruzados para a produção de carne. A Portugal Rural é uma defensora da otimização de recursos tecnológicos na procura de maior eficiência produtiva através do controle de vários indicadores, entre eles diminuição de intervalo entre partos, aumento da taxa de fertilidade, controle de partos, rastreabilidade dos animais e performance na engorda. Helena, ainda não estou a ver a sua partilha para poder disponibilizar. Boa tarde, deixe-me ver. Boa tarde. Ora, veja agora, se faz favor. Ora, ainda não. Vamos ver se chega cá. Mas já fiz iniciar a partilha. Já está? Agora, não me está aqui a aparecer nada. Ora. Ora, partilhar conteúdo. Sim. Ecrã. E a apresentação, não aparece? Não, aparece-lhe mais do que um ecrã à escolha. Aparece e já selecionei. Experimenta selecionar o outro, só para descargo de consciência, para ver se me aparece aqui no meu estúdio de edição. Ok, ora, iniciar partilha, partilhar conteúdo, janela e a apresentação. Ora,
Então, olha, eu vou sugerir-lhe o seguinte, Helena. Então. Se calhar fazíamos aqui assim uma troca. Eu pedia ao Rui para fazer a sua intervenção agora. Eu já falo consigo, eventualmente Ok. manda-me a partilha e fazemos Ok. de outra forma, está bem? Está combinado. Ok. Rui, podemos fazer esta troca? Podemos? Ok. Ora. Estranho. Então, voltando aqui assim à apresentação, ou recordando aqui um pouco o que disse no início, o Rui Lince é responsável pela herdade de Couto dos Carvalhos, ainda em Anova, e é um dos maiores produtores de ovinos a nível nacional e um pioneiro na utilização da tecnologia para fazer a gestão do efetivo. Alguns dos indicadores que têm melhorado nos últimos anos, alguns exemplos já partilhados por ele: aumento da fertilidade média, a redução dos custos de alimentação, a melhoria na confirmação das existências, são alguns dos exemplos e, portanto, Rui, o que eu gostava era mesmo que partilhasse a sua experiência, qual é que era a situação quando começou a exploração, as necessidades que identificou e a forma como tem trabalhado para melhorar os seus resultados e a sua forma e a sua produção. Ora, boa tarde. Já quero agradecer a participação, agradecer ao ISUT. Eu, Patrícia, só tenho que fazer uma correção, que eu, o maior produtor, só se for porque tenho 1,90 m. Eu não disse o maior, eu disse um dos. Porque há muitos aí a nível nacional com muito mais animais que eu. Se calhar com mais tecnologia ou com mais, isso é capaz de ser. Fazer aqui uma breve apresentação. É uma exploração, temos uma exploração de ovinos de carne. O rebanho de carne é cruzado e temos duas linhas puras de ovinos, que é o merino alemão e a sulfoque, que é para fazer o cruzamento industrial para ter uma maior rentabilidade dos animais. Que o nosso negócio é produzir carne e tentamos fazer F1s para não... Mas é o merino tradicional e usamos só machos em linha pura. Eu comecei com isto em 2010, 2011 e, entretanto, antes disso queria dizer, eu não sou... a minha formação é técnico-profissional na área agrícola, não sou nenhum expert em informática, nem sou filho, neto, genro, marido, irmão de agricultores, de sempre. Mas achei que havia aqui uma necessidade de informação que eu não conseguia, com um rebanho de 3.000 cabeças, eu não conseguia ter informação sobre esse rebanho. Então achei que fui à procura de mercado, isto é em 2010, fins de 2010, parece 2011, fui à procura no mercado de respostas. E apesar de na altura haver muito pouca resposta para isto, o que havia eram programas que eu estudava o programa, tentava implementá-lo e tinha que adaptar a minha exploração ao programa, porque os programas cá no mercado, que é Garjal, são programas pré-feitos, são daquela maneira e nós temos que adaptar a nossa... Temos que nós nos adaptar ao programa e adaptar o nosso manejo, a nossa exploração, se queremos que o programa funcione. Entanto, depois continuei à procura, comecei a trabalhar com um programa que hoje não tenho, continuei à procura e encontrei o ISUT e comecei a trabalhar com o ISUT e encontrei um programa que consiga adaptar esse software ao perfil da minha exploração e não ter que adaptar a minha exploração. Porque o perfil da exploração, tem muitas pessoas que me perguntam, ajuda-me, como é que eu faço o perfil? E o maneio, o perfil que se usa é muito relativo, porque há montes de fatores, um deles começa logo pela propriedade, o tipo de propriedade que se tem, onde tem, os parques que tem, portanto,
há muitos fatores, os animais que se têm, a dimensão, cada exploração tem o seu tipo de maneio. Então havia a necessidade de um software que se adaptasse, consegui encontrar isso no Isut. Entretanto, adquiri também manga de separação, bastões, todo esse equipamento para poder fazer a recolha de informação. Aqui está uma manga da Calgar que separa os animais em 3 grupos, tem 3 portas, pode pesar, pode separar por peso, pode separar por grupos que tenho o software criados. Por exemplo, uma coisa grupos que eu uso muito, eu uso grupos de reprodução em que consigo identificar os animais que estão para grupos que vão parir e consigo fazer um trabalho preventivo, consigo vacinar, desparasitar aqueles animais só que vão entrar em parição. Um mês antes preparo, ou-los num parque com a melhor, para se alimentar a melhor, porque eu tenho parques de regadio e passamos esses animais para os prados de regadio, que consegue ter uma alimentação, porque o borrego, o peso é no último mês, e eu os últimos 30 dias estou muita atenção antes de começar os partos. E a manga, vou-vos dar um exemplo, por exemplo, daquela manga que o João acabou de mostrar ali, de separação. Por exemplo, a pieira, que é uma doença que hoje afeta muito as explorações, que é um grande problema, e a vacinação, a prevenção, o trabalho preventivo é muito caro, tem um custo grande numa exploração. Nós, nos primeiros anos, vacina-se o rebanho, aqui está a fazer os cascos com a ovelha. Nós identificamos, fazemos o rebanho, mas passado 2, 3 anos, não precisamos, com o software, com o Isut, não precisamos de vacinar o rebanho todo. Começamos a identificar os animais que tiveram a pieira no ano anterior. Sei, por gráficos que tenho de sanitários, qual é o pico na minha exploração, à altura que vou ter pieira, e consigo vacinar só essas ovelhas que tiveram pieira no ano anterior, e escuso ter uma despesa muito grande com só vacinas para a quantidade de animais que tiveram, que tenho esses dados registados. Tenho essa informação à hora que quer, ao momento que quer. Eu, em 2010, quando comecei com o rebanho, percebi, e aí estava a aparecer a obrigatoriedade de pôr o bolo ruminal. E foi aí que comecei a procurar, que achei, ao contrário que a maior parte dos produtores achavam que era uma chatice, era um custo, pôr os bolos e matar as ovelhas, eu achei que tecnologicamente aquilo ia ser uma grande vantagem para nós, por isso comecei a procurar estes equipamentos e através do bolo, esta informação toda é recolhida eletronicamente através do bolo ruminal. Quando começo a trabalhar dados, eu costumo usar uma expressão que digo que as ovelhas hoje em dia não me enganam, porque até à data de ter o software, nós selecionávamos as ovelhas um bocadinho por instinto, ou seja, a ovelha é muito bonita, a ovelha é grande, deu um filho bonito, e selecionamos ovelhas nesse sentido. Quando comecei a ter números, dados de recolha de dados, comecei a ver que me enganava completamente. Por regra geral, as ovelhas mais bonitas são as menos produtivas e menos rentáveis, porque as mais rentáveis normalmente emagrecem mais, estão mais desgastadas, são morfologicamente menos bonitas, menos atrativas, mas são aquelas que nos dão mais rentabilidade, ganhamos mais dinheiro com elas, porque são as que têm filhos que não morrem, que fazem partos duplos, têm ganhos médios diários superiores, que são os que aumentam os ganhos médios diários. E hoje em dia não me vejo a trabalhar num rebanho sem a parte informática, sem um software. Os dados são recolhidos através de um pastor que tem a 4ª classe, que tem o telemóvel, que
num telefone Android, e tem a aplicação que é muito intuitiva, e ele é que introduz os partes, introduz os dados que eu depois consigo trabalhá-los no computador, consigo analisá-los. É uma tarefa muito fácil. Também tenho uma grande vantagem que eu consigo com isto, que é na parte dos animais que ficam para a casa da reposição. Eu faço, isto é um critério interno que eu faço, eu só fico com fêmeas de mães que tenham partos duplos, que não deixem morrer os filhos. Consigo seguir os filhos pelo software, os que vendem e os que ficam em casa. Os que vendem não, vendem e saem, mas os que ficam em casa consigo recolher, consigo saber as fêmeas que não morrem com 3, 4 anos, portanto essas mães, essa linha genética, as avós, que é muito importante, porque muitas das vezes estamos a selecionar animais sem saber o que eles são. E eu sei que são as mães que não têm doenças, nunca apanham doenças, que têm partes fáceis, com partes duplos, que nunca deixam morrer os filhos têm um ganho médio diário acima dos outros. Portanto, isto parece que não, mas a pessoa ao fim de 10, 15 anos acaba por ter um rebanho de excelência, e eu, sem esta informação, era impossível eu conseguir. Eu, se calhar, se tivesse 30 ovelhas, conseguia fazer isso. Com Excel conseguia fazer isso, mas com o número de animais, e para ter a ideia, eu hoje em dia com 1500 ovelhas consigo ganhar mais dinheiro que há 10 anos com 3000. Consigo ter muito mais rentabilidade económica do que tinha com 10 mil animais. Eu costumo dizer que isto, o ISUT, para mim não é um custo, para mim é o melhor amigo que eu tenho para me aconselhar, é o meu melhor conselheiro na gestão da exploração. Isto depois tem uma série de funções de parques, eu consigo saber os parques um bocadinho aqui para o nosso amigo Nuno, das pastagens, eu consigo saber os parques onde os animais têm mais encabeçamento por hectare, consigo saber por sanidade se naqueles parques os animais apanham doenças, se não apanham. Isto é engraçado, as pessoas acham que isto é um bocadinho teórico, mas não é verdade. Por exemplo, as pieiras, que é uma doença que há parques que eles apanham e há parques que não apanham. Toda essa gestão, por exemplo, como é que se pode corrigir num parque que apanha? As porteiras onde os animais passam, pôr num ponto mais seco ou no ponto mais alto do parque, trocar a parte de passagem, pôr cal, que é uma coisa que não, nessa zona de passagem onde os animais se concentram a passar, onde vão beber água, nesses parques. Eu hoje em dia, sem um software destes, acho que é impossível, não me conseguia já, nem queria trabalhar nesta área sem esta informação. Rui, permita-me uma pergunta. Ao longo destes 10 anos, eu lembro-me de há uns tempos falar consigo e dizia, antigamente eu avaliava a ovelha, parecia-me bonita, mas agora elas já não me enganam. Que surpresa, há alguma o modo de maneio que fazia antes, mais a olho, não é? E o modo de maneio hoje, há alguma coisa que tenha... O que é que mais o surpreendeu entre aquilo que entre o nosso senso empírico e o que os dados lhe vieram comprovar? Recorda-se de alguma coisa que tenha surpreendido de parecer de uma maneira, mas realmente depois, quando temos informação, é diferente? Um fator que é as taxas de mortalidade, que eu já tenho dito, nós normalmente quando não temos dados, todas as pessoas que eu falo com muitos produtores, temos muitos amigos, produtores alvinos, e normalmente quem não tem softwares, o rebanho é um rebanho bom, não tem problemas, não morrem animais, não. Todas as pessoas que têm dados, que trabalham os dados, que lêem os dados, os números, toda a gente acha que o rebanho dele é mau e tem que melhorar uma série de itens, tem que melhorar as mortalidades, normalmente quem não tem dados diz, não morre borregos. Quando as pessoas põem o software, amigos meus que já me disseram que não tinham, puseram o software e de repente passaram a ter mortalidade. E antes não a tinham. Porque não analisavam números, não sabiam. Havia animais que eles nem sabiam que tinham nascido nem que tinham morrido.
porque estou no campo, e depois também obriga-nos um bocadinho, vamos mudando o maneio, vamos percebendo erros, vamos percebendo problemas e começamos a corrigi-los, começamos a fazer coisas que fazíamos de uma maneira, passamos a fazer de outra, porque sabemos que é mais rentável, que não reduz isto nas mortalidades, é drástica a diferença em esta informação que eu tenho, só de poder trabalhar as parições antes delas serem, reduz uma mortalidade. Eu vou-lhe dar um exemplo. Eu se não conseguir vacinar as ovelhas 3 semanas antes do parto, eu tenho mortalidades de 10, 15%. Eu vacino-as antes das parições e tenho mortalidades de 1, 2, 3%. Portanto, são diferenças drásticas nesse sentido. É o que eu costumo dizer isto, o ISUT, quando se ouve o ISUT, comprar um bastão, comprar um telemóvel resistente para estar no campo, são custos. Mas para mim, quando faço as contas, acaba por não ser um custo, acaba por ser, é o que eu digo, é o meu melhor conselheiro que eu tenho na gestão do rebanho. Rui, já agora, só para lhe pedir um comentário relativamente a uma frase que nós tentamos seguir, que vai ao encontro do que está a dizer, que eventualmente tudo que pode ser medido pode ser melhorado, correto? Exatamente. É basicamente este o princípio. E quando nós não medimos, estamos contentes. Quando começamos a medir, pois lá está. Estamos tristes. Porque os números não são aquilo que nós achávamos que eram. Eu sempre vou analisar números, fico sempre mais triste. Eu, quando olho, acho que é sempre por instinto, acho sempre que é melhor do que quando analiso os números. Depois os números analisados é sempre um bocadinho pior do que aquilo que nós achamos que é, regra geral. Pois, o Rui estava a falar, eu também conheço produtores que quando começaram a ver que tinham aí animais que andavam basicamente só a comer, sem dar rentabilidade, porque passavam despercebidos no meio do efetivo grande. Exatamente, e acontece muito ovelhas que deixam morrer os filhos. Essas ovelhas, por norma, deixam sempre morrer os filhos. Os filhos não os vendemos, não ficamos para recria, porque isso é uma coisa, uma transmissão genética. Outra coisa que é a redução do intervalo de partos. E nós sabemos aquelas ovelhas que se cobrem no primeiro cio ou as que se cobrem ao segundo, ao terceiro ou ao quarto. Isso também é um indicador para se poder... é um indicador para se poder refugar. Eu refugo em função disso. Isso é muito importante. Eu tenho um maneio que tenho 6 grupos de cobrição por ano. Faço um maneio de 30 dias. Tenho 30 dias com os carneiros e 30 dias sem carneiro. Ou seja, na verdade tenho 4 grupos que se repetem 2. Faço os 3 partes em 2 anos. E ovelhas que não se cobram no primeiro cio não me fazem 3 partes em 2 anos. Fazem 2 partes em 2 anos. Às vezes fazem 1 parte e meio em 2 anos. Isso é um prejuízo brutal. E sem o software eu não tinha essa noção e não tinha essa percepção e não, em muitos animais, é o que eu digo, quem tem meia dúzia de animais é fácil, mas quem tem alguma quantidade é impossível conseguir decorar ou conseguir tirar à mão dado. Permita-me aqui outra questão, Rui. Patrícia, baixa o teu microfone, desculpa. Sim, já está. Ok, obrigado. Permita-me aqui outra questão. Para quem já tem um efetivo já de média dimensão, que a olho não vai lá, e para quem ainda não olha para os números e quer começar por alguma coisa, o que é que o Rui sugere que indicadores básicos para quem quer começar a registar alguns dados e a fazer alguma otimização do maneio? É outro fator que às vezes as pessoas, temos de ser um bocadinho persistentes para esta área, porque eu, se tiver dados de 1 ano ou 2, eu costumo dizer isto, só ao fim de 3 anos a introduzir dados é que eu posso começar a ter alguns dados ou alguma fiabilidade para poder trabalhar os animais. Eu já tenho 11 anos de dados, não é? Portanto já consigo brincar com a informação que tenho. Mas, com menos de 3 anos é muito difícil conseguir
começar a trabalhar, quer dizer, há dados simples, indicadores logo que dão. Eu vou-vos dar um exemplo. Por norma, as pessoas refugam os animais ou pela idade, ou porque tem uma mamite, e eu posso dizer, refugar pode chegar ao ponto de quem produz carne refugar fêmeas que só dão partes com fêmeas, porque o macho é um animal que cresce mais rápido, põe ganhos médios diários mais rápidos, chega-se ao ponto de se estar a refugar já do critério, chegar ao ponto, não, tenho um grupo que tirei ovelhas que deixam morrer os filhos, que os filhos têm ganhos médios diários mais pequenos, chega-se a um ponto que tem-se um grupo que já sei, e depois ainda posso ir, espera aí, agora vou ficar só com ovelhas que me deram borregas, mas que, por norma, dão macho e não dão fêmeas. A ver? Pode chegar a este preciosismo Agora, por fazer isso só com a informação de anos, não é? Não é? As pessoas não pensem que vão pôr um programa e ao fim de um ano ou 6 meses estão não se consegue tirar partido disso. Só ao fim nos ovinhos tem que se ter pelo menos ali 3 partes, 3 maneiras para se começar a fazer seleção e a fazer com alguma segurança já. Menos que isso, acho que é muito difícil. Eu aproveito já para lhe colocar, penso que é para si, Rui, temos aqui também uma questão para o Nuno, mas depois já lá voltamos. Qual a razão para vacinar e para que doença, antes dos partos? Eu faço a vacinação que é recomendada pelo veterinário local. Isso varia, a vacina. Eu vacino com a BioVNS, que é uma vacina, não estou a fazer publicidade à vacina, mas por causa dos clostrídeos é muito importante, ou seja, há quem faça a vacinação no borrego, mas isso é um custo. Eu, ao vacinar a mãe, 3 semanas antes, o animal no colostro está a receber a informação da vacina. E eu acabo por vacinar a mãe e vacino os filhos com uma vacina. Ou seja, uma ovelha que para 2 animais, eu com uma vacina vacino 3 animais. Isso é uma redução de custo brutal. E o animal, quando nasce, assim que bebe o colostro, fica... E normalmente o borrego vacina a partir das 3, 4 semanas quem tem esse fator de risco, que é até o período onde há mais mortalidade, com diarreias e a vacinação consegue-me prevenir esse tipo de problemas e de prejuízos. Ok, obrigada. Na vacinação. Obrigada. Eventualmente ainda vamos voltar aqui também a si, até porque o João vai agora partilhar alguns dos indicadores que foi falando e alguma da informação que foi falando que usa para trabalhar a partir do ISUT e a interligação com a manga que faz. No fundo, João exemplifica do que é que o Rui estava a falar e de que forma é que se podem integrar e agregar dados de forma a poder tomar essas decisões de otimização que o Rui falava. Certíssimo. Por exemplo, pegando aqui no que o Rui falou, aquela questão de adquirir o software e depois só passar 3 anos é que começamos a ter alguns resultados. Nós já tentámos amenizar isso, esse impacto, através da importação de histórico antigo, seja de partos, de pesagens, ordenhas, através de cheiros Excel. Nós temos depois sempre uma comunicação direta com o cliente inicial para eles nos facultarem os dados. Nós trabalhamos os dados e importamos, e o produtor, assim que começa a utilizar o programa, se tiver já alguns dados registados e de forma a que sejam aqui utilizados no programa, já vai ter alguns dados logo de início. Por exemplo, o que ele falou do intervalo entre partos, aqui a questão do maneio dos parques, uma gestão muito fácil, podemos depois ver aqui, consultar sempre os parques onde os animais estão, perceber o encabeçamento. Isto agora aqui com a partilha de internet poderá estar aqui um bocadinho mais lento para passar a página. Ok, temos aqui depois, por exemplo, o desenho dos parques em que conseguimos perceber que tipo de animais é que temos em cada parque, eventualmente tendo diferentes espécies, porque o ISUT permite gerir vários tipos de espécies. Poderíamos perceber que aqui eu se calhar tenho
tenho este tipo de ovelhas, depois se fosse ao meu maneio de bovinos, eu teria aqui neste parque outro tipo de animais, e conseguimos fazer esta gestão muito fácil. O que o Rui também falou, o intervalo entre partos, temos aqui, por exemplo, médias do nosso efetivo, seja em idade, o que é que temos de ovelhas de primeira barriga, de segunda barriga, de terceira, o que seja, e depois conseguimos perceber aqui quais são as nossas melhores reprodutoras para fazer a seleção. Temos aqui, podemos perceber bem quais é que tiveram abortos, quais é que não tiveram, e até ordenando aqui pelo intervalo, perceber que neste caso não é efetivo ao nível do Rui, mas seria um efetivo aqui, por exemplo, em que temos aqui ovelhas já com aborto e depois com intervalos muito grandes após o aborto, seriam se calhar aqui ovelhas a refogar. Estas aqui a amarelo seriam ovelhas que eventualmente seriam para se terem atenção, porque esta, por exemplo, teve um aborto, mas está a conseguir recuperar, podemos ficar só aqui com atenção. Estão aqui algumas que estão a começar a demonstrar aqui alguns resultados já não tão bons, e depois conseguimos facilmente perceber aqui quais são as nossas melhores reprodutoras aqui com este esquema de cores. Outra coisa que o Rui falou, aqui na nossa analítica, na parte reprodutiva temos aquela questão dos partos, que nós basicamente fizemos aqui uma tabela muito ao jeito do Rui para ele conseguir fazer aquela seleção mais fácil. Agrupamos aqui pela mãe e vamos aqui dar exemplo. Por exemplo, podemos perceber aqui facilmente que o Rui, neste caso, se calhar ia selecionar sempre filhas desta mãe, até porque só tem aqui um par de gêmeos, sendo basicamente sempre fêmeas. No entanto, dando aqui um salto ainda à frente, por exemplo, a seleção pela facilidade de parto ou não. Se nós conseguimos registar isto no campo, em que partes em que temos cesarianas, partes com ajuda difícil, partes naturais, ou partes até com ajuda fácil, ou até depois logo aqui os partes com aborto, que eu agora não tenho aqui, poderia filtrar para encontrar, mas não estou aqui a encontrar. Por exemplo, isto seria uma fêmea muito boa para selecionar. Eventualmente não nos dá gêmeos, mas é uma fêmea que só nos dá aqui fêmeas e dá sempre basicamente partes naturais sem ajuda. Portanto, é uma fêmea aqui exemplar a selecionar. Outra aqui muito boa, se for só para produção, em que temos aqui 2 partes molares, em que tem basicamente sempre mais machos, pela questão que o Rui também falou da seleção dos machos. E depois temos também aqui, com a integração com uma manga de maneio, a análise aos pesos, as tabelas de pesos em que conseguimos perceber os animais que temos, aqui os pesos deste animal, os pesos deste, e temos aqui os pesos registados, todas as pesagens registadas para cada animal, e mais uma vez no esquema de cores conseguimos perceber se o animal está acima do que é esperado ou abaixo do que é esperado para a raça, o género e a idade ou data em que o animal foi pesado. E depois o programa faz logo os cálculos da diferença, os ganhos médios diários, aqui será a média destes ganhos médios diários apresentados, e com isto depois nós até conseguimos já fazer algumas previsões de quando é que os animais vão atingir um determinado peso, em que data é que os animais vão atingir um determinado peso, e com isso conseguimos desenvolver alguns alertas para ajudar o produtor a selecionar quais são os animais que tem para venda, quando é que tem animais para venda, depois até pegar nisto aqui e eventualmente cruzar dados para ver quais são as mães que conseguem ter filhos com melhores pesagens e por aí em diante. Isto aqui só um pequeno exemplo da analítica que nós temos com as tarefas, por exemplo, que o Rui vai registando através da manga e até o pastor com o telefone, com simples registros de partos e pesagens, basicamente. Obrigado, João. Ficamos aqui então com esta exemplificação, no fundo, os bastidores daquilo que o Rui falava, da fonte de onde ele vai fazer então a filtragem dos dados para fazer a otimização. Aproveito para as pessoas que estão a assistir e que tenham curiosidade para saber mais, eu partilhei agora um link onde podem fazer uma subscrição para experimentar o ISUT gratuitamente durante 30 dias e perceber o que é que o software pode fazer para a otimização dos próprios maneios, e é também aqui uma última oportunidade para poder fazer a adesão com um preço promocional. Passamos então, voltamos à Helena. Eu vou só aqui então partilhar, vamos fazer aqui
Estou só aqui a preparar do meu lado, Helena. Vou já voltar a si. Deixa-me só... Ora, desculpem o compasso de espera. Ora, João, eu vou-te pedir que ponhas a Helena e a apresentação no ar, que eu agora fico aqui com a apresentação aberta, não consigo fazer esse passo, não consigo estar a ver o ecrã. E quando estiver tudo pronto, avisa a Helena. Eu vou ser a auxiliar da Helena na passagem dos slides. Vou estar com atenção. Se precisar que eu faça algum clique, peça-me só para clicar. Eu vou tentar acompanhá-la. Está bem, Helena? Ok. Boa tarde a todos novamente. Isto hoje não estava nada fácil com o problema. Helena, desculpe lá, é que só me falta partilhar aqui ou seja, estou a conseguir mandar, mas só estou a conseguir mandar com o Rui em vídeo, não estou a conseguir mandar, não sei porque não me está a permitir selecionar aqui a Helena. Deixa-me aqui. Patrícia, desculpa, não sei se consegues enviar já a Helena só em direto e se calhar será mais fácil depois eu fazer, que eu não estou aqui. Ok, então deixa-me só sair. Está bem, está a deixar mexer. Ok, então vamos aqui. Eu vou mandar a Helena para o direto. Sim, será assim. Agora partilha então. Desculpa. Agora vou partilhar, sim, senhores. Pronto, a Helena agora já está em direto. Conseguem-me ouvir? Sim, nós estamos a ouvir. Já está tudo? Posso iniciar? Ok. Está a enviar, já está. Ok. Pronto, Helena, agora é que está. Peço desculpa. Agora sim. Boa tarde a todos novamente. À parte destes problemas técnicos todos, quero começar por agradecer à equipa do ISUD pelo convite e também a presença de todos os participantes, todos que nos estão a ouvir. O tema da otimização de recursos na produção de ruminantes é um tema bastante vasto e eu vou-vos falar sobre a visão da Portugal Rural, que a Portugal Rural tem sobre este tema. A Portugal Rural é a empresa onde trabalho e que represento e penso que vai muito de encontro ao que o Rui também acabou por falar, mas adaptado aos bovinos. Então, para enquadrar, a Portugal Rural é uma exploração com duas atividades principais, sendo naturalmente a pecuária e também uma parte do olival. Na pecuária, nós fazemos exploração de bovinos de carne, estamos sediados no Alentejo, no concelho de Portel, junto ao Lago do Alqueva. Contamos atualmente com um efetivo de 1000 animais, sendo que acabamos por ter 3 vertentes dentro da exploração de bovinos de carne, sendo eles a venda de reprodutores na raça Limousin, a venda de bezerros ao desmame e a produção de novilhos de engorda. Começámos recentemente, mas que já está a andar. Este gráfico apresenta a evolução de efetivo que nós temos tido na empresa. Portanto, eu entrei em 2015 e contávamos com um efetivo médio de 160 animais, sendo que no presente temos uma média de 1000 animais. Foi uma evolução até 2018 progressiva, sendo que no ano 2018 duplicámos o efetivo reprodutor com a compra de 2 vacadas, que surgiram com a oportunidade, e desde então para cá temos vindo a fazer um trabalho de seleção dentro dessas vacas reprodutoras e a aprimorar, portanto, tendo em conta o objetivo que nós temos para a exploração. Então, qual é esse objetivo? Julgo que não só para a Portugal Rural, mas para a maioria das explorações pecuárias e também não só nos bovinos, em qualquer área da produção, a primeira chave que nós devemos ter em mente será a rentabilidade, neste caso da vacada, obviamente. Portanto, na produção, ninguém fala em parte técnica sem rentabilidade a par, portanto, todos trabalhamos para ganhar dinheiro, tendo plena consciência de que as margens estão cada vez mais curtas e são bastante esmagadas. Portanto, é aqui que entra o tornarmos eficientes e diferenciar-nos de modo a conseguirmos alcançar essa rentabilidade. A otimização dos parâmetros técnicos
tendo em conta toda a multiplicidade de fatores que precisamos controlar para chegar lá. Adequar também estratégias de trabalho consoante o produto final da exploração, e isso requer rotinas de trabalho. É importante definir o que é que queremos fazer, onde é que queremos chegar e adequar estratégias de trabalho para conseguir alcançar. Também a valorização e a garantia do escoamento do produto é o outro objetivo principal, sendo que trabalhamos para dar resposta à exigência dos consumidores e é outro tema na ordem do dia, a questão do bem-estar animal. Não sabemos que é um tema que gera muita controvérsia porque temos um público muito grande, completamente fora do meio rural e da área da produção, a falar sobre o bem-estar animal, e ninguém mais do que nós que trabalhamos com animais todos os dias. Eu sou veterinária, sou produtora, toda a minha família está ligada à área da produção e portanto, a minha visão é esta: eu acho que ninguém mais do que nós pensa no bem-estar animal. É importante não humanizar os animais, fazer bem feito, que também há quem não faça, em qualquer setor, fazer bem feito, tendo em conta as regras do bem-estar animal, mas sem extremismos. Pode passar? Tudo isto para chegarmos à profissionalização do setor. Quando coloquei esta frase, tive algum receio de ser mal interpretada. Com isto eu não quero dizer que não somos profissionais. Onde eu quero chegar é que, principalmente no setor dos bovinos de carne, eu acho que estamos muito aquém daquilo que poderíamos ser. As explorações têm um potencial brutal para fazermos bem feito, para sermos eficientes, para termos bons parâmetros técnicos e na minha opinião, estamos muito melhor do que há um tempo atrás, mas temos tanto para crescer. E sempre no sentido da profissionalização do setor, de fazermos bem feito. Então, para conseguirmos alcançar estes objetivos, precisamos de ferramentas. Coloquei em primeiro lugar os recursos humanos. Como qualquer outra empresa, os recursos humanos é dor de cabeça, mas sem eles não fazemos nada. Portanto, selecionar as pessoas com quem trabalhamos, pessoas com formação e formar uma equipa capaz para conseguir alcançar os resultados a que nos propomos. A formação e a educação dessa equipa de trabalho. Eu acho que os portugueses ainda têm muito a ideia de fazer muito com pouco. E às vezes não pensamos que será um investimento a médio e longo prazo contratarmos pessoas formadas e adequadas ao trabalho a que estão a propor. Não temos a equipa técnica ok, precisamos de outras pessoas no campo a fazer o trabalho, não necessariamente pessoas com curso superior, mas investir na formação dessas pessoas eu acho que é um bom investimento e temos retorno disso a médio e longo prazo. Portanto, apostar na formação e na educação da equipa de trabalho para nós faz toda a diferença. Criar rotina de tarefas e a calendarização dos trabalhos é outro ponto-chave, achamos nós. É importante as pessoas estarem rotinadas nas tarefas que têm a fazer. Nós trabalhamos com uma programação anual, quer seja na parte económica, quer seja na parte técnica, portanto há coisas que fogem ao que está programado, como é lógico, mas tentamos ao máximo programar todos os trabalhos, sendo que muitos deles são sazonais e nós tentamos ao máximo ter essa programação atempada. Também o registro e tratamento de dados. O registro e tratamento de dados acho que é a frase da apresentação e do tema. Como o Rui também já falou, sem dados não é impossível saber se estamos bem, se estamos mal, onde é que queremos ir. Portanto, sem histórico, sem dados, não fazemos nada, não há trabalho. Então, o registro, a análise e o tratamento desses dados é fundamental. A identificação animal, neste ponto, logicamente que temos a identificação obrigatória, oficial dos animais, que fazemos no SNIRA, com os brincos de CIA, a identificação obrigatória. Quando falo em identificação animal, será também a nível interno, fazer um registro correto do grupo dos animais, e temos ferramentas para isso, como vou falar mais à frente, incluindo o software de gestão bucária, obviamente. Saber, portanto, em cada vacada quantos animais é que nós temos, que animais é que temos, em que parque é que eles estão, o registro de rotação de pastagens, quanto tempo eles permanecem em cada parque, altura de comida à mão, quantos fardos é que eles estão a comer, época de cobrição, com que touros é que estão, se fazemos o trabalho de inseminação, que vacas é que precisamos sincronizar. Portanto, todo esse registro associado à identificação é muito importante.
O planeamento médio e longo prazo da evolução da exploração também nos ajuda, portanto, nós pensarmos não só no agora, mas num futuro, daqui a 2, 3, 4, 5 anos, onde é que nós queremos estar, qual é o objetivo da empresa, e ajuda-nos também a motivar-nos a nós, equipa técnica, e o resto da equipa que trabalha connosco. É muito importante definir objetivos para trabalhar para os alcançar. A nível de instalações, consideramos que é chave também, porque não adianta pensar que queremos trabalhar a reprodução, fazer inseminação, transferência de embriões, andrológicos, recolha e congelação de sêmen, sem instalações para o fazer. Portanto, é com conforto para o operador e métodos de contenção adequados para os animais. E também a gestão de estoques, consideramos uma ferramenta para conseguir alcançar os objetivos a que nos propomos, porque entra dentro da programação de trabalhos. Portanto, não adianta nós programarmos uma vacinação para a leptospirose, não temos vacina suficiente para tratar os animais que vamos fazer. Portanto, a gestão de estoques na alimentação, a mesma coisa. Sabemos o encapeçamento que temos, quantos meses vamos precisar de suplementar e fazer essa programação de que quantidade precisamos ter de comida armazenada para poder suprir as necessidades aos animais. Pode passar? Ainda como ferramenta, nós costumamos diferenciar o que é a gestão técnica da gestão económica e as duas devem andar a par. Portanto, os parâmetros que definimos para a parte de gestão técnica, até há bem pouco tempo, preocupámos-nos demasiado com a taxa de fertilidade. É um parâmetro importante, sim, mas mais do que isso, e de forma a aprimorarmos e a tornarmos cada vez mais eficientes, eu acho que o intervalo entre partos ganha outra relevância. Isto porquê? Todos sabemos que, portanto, o objetivo principal da vacada ou de maior rentabilidade será um bezerro por vaca por ano, e o intervalo entre partos é que tem que ser trabalhado para conseguirmos isso. Portanto, é muito diferente. Nós temos uma vaca a parir no princípio do ano e no final do ano seguinte, e ela conta para a taxa de fertilidade de uma época de cobrição, mas tem um intervalo entre partos brutal e que não rentabiliza da forma que tem que rentabilizar. E então nós acabamos por definir como ponto número 1, intervalo entre partos. Pode passar. A seguir, taxa de fertilidade, ok. É um parâmetro importantíssimo também, pela lógica. Taxa de desmame. A vaca tem que ficar prenha, a vaca tem que parir, mas o bezerro tem que chegar à fase do desmame. Portanto, não pensar só nos dados reprodutivos, mas sim no que é que nos vai trazer o retorno económico da exploração. Portanto, quem nos paga as contas são o nosso produto final, é aquilo que nós estamos a vender. Seja como reprodutor, seja como novilho de engorda, seja como um bezerro de cria e recria o desmame. Portanto, a taxa de desmame também é muito importante, nós sensibilizarmos a equipa que trabalha connosco de cuidados neonatais, portanto, a identificação de partos tóxicos, partos que precisam de ajuda, depois do bezerro do bezerro nascer, desculpem, essa parte dos cuidados higiosanitários, plano profilático, maneio nutricional, a vaca tem uma demanda nutricional maior e deve ser adequada à fase de ciclo produtivo em que ela está, e trabalhamos também a taxa de desmame. A taxa de mortalidade, obviamente, não é? Portanto, com uma mortalidade alta é impossível, nós rentabilizamos a exploração. A taxa de refúgio vem também um bocadinho de encontro a esta parte da mortalidade, acho eu. Decidirmos que animais é que são candidatos ao refúgio, refugá-los na altura certa, definir critérios de refúgio, a idade, quer seja nas vacas, quer seja nos touros, portanto, no núcleo de reprodução da exploração, que animais é que nós devemos refugar, temperamento, homogeneidade da vacada, animais improdutivos, idade. É importante sabermos quais são os critérios para os quais queremos trabalhar para fazer esse refúgio. Percentagem de novilhas de substituição, logicamente, portanto, se refugamos animais improdutivos de modo a manter o efetivo, precisamos de novilhas de substituição. A forma como nós fazemos é que eu acho que acontece na maioria, será com fêmeas nascidas na exploração, que fazemos a seleção também, tendo em conta os índices históricos das mães. A idade de entrada à cobrição é outro ponto que nós temos em conta, e acho que gera alguma controvérsia também, dependendo se estamos a falar de leite, de carne. No caso da carne, raças, algumas mais tardias, outras mais precoces.
a condição corporal, portanto a percentagem de condição corporal que o animal tem para definirmos a idade de entrada à cobrição. É um parâmetro que pode ser trabalhado para otimizarmos, porque logicamente quanto mais cedo o animal estiver preparado para entrar à cobrição, maior rentabilidade nos dá ao longo da sua vida reprodutiva. Disponibilidade alimentar adequada ao encabeçamento, percebermos e conhecer a exploração a fundo, que área é que nós temos de pastoreio para as vacas, que área é que nós temos para ser trabalhada para corte, forragem, para armazenamento, porque naturalmente pelo clima onde nós vivemos, passamos 5, 6 meses sem chuva, portanto, excepto áreas que tenham regadio e que permitam contornar isso, nós temos sempre que programar atempadamente alimento suficiente para os meses de maior escassez alimentar, portanto, ter consciência do encabeçamento correto às áreas que nós temos disponíveis, de modo a manter a condição corporal dos animais estável, porque é a base, sem isso nada vai funcionar, a parte reprodutiva não funciona. Em termos de plano profilático também, não é transversal a todas as explorações, deve ser adequado a conhecermos o que é que existe na exploração em termos de problemas sanitários e atuar como medicina preventiva, profilaxia e não curativa e andar a correr atrás do prejuízo. O mesmo para o plano reprodutivo, cada exploração é uma exploração e deve ser adequado consoante os objetivos que nós definimos para essa exploração e os meios e recursos que temos. O registro de tratamentos veterinários é como o registro de todos os outros dados que estávamos a falar, portanto, sem esse registro nada mais funciona, ou não podemos tirar conclusões nenhumas. Na parte económica, falámos na gestão técnica, falamos na gestão económica. Temos custos e receitas, como é óbvio. Importante saber na nossa exploração qual é o custo do bezerro. O bezerro, seja ao desmame, seja como novilho de engorda, seja como reprodutor, vai ser o nosso produto final, é o que nós vamos vender, é o que nos tem que pagar as contas. Então, definir critérios e saber quanto é que nos custa fazer aquele animal. Pode passar. Custo da vaca reprodutora, a mesma coisa. Desculpe, pode ir passando. Exato. Custo do touro, a mesma coisa. Portanto, o núcleo reprodutor, quer seja a vaca, quer seja o touro, eles estão na exploração e têm um custo. E o que nos vai ter que pagar esse custo vai ter que ser o produto final. Então, é importante nós sabermos onde é que estamos, não é? Sabemos, em termos de valor de mercado, as receitas que estamos a contar, não é? O que é que vamos contar receber, portanto, esse tem que ser o nosso valor. E sabemos que o nosso custo de produção nunca pode ser superior ao valor de mercado. Portanto, saber qual é o custo do nosso bezerro, custo da vaca reprodutora, touro, de cobrição, novilho de engorda, novilho reprodutor, a mesma coisa. Para tudo isso, precisamos de pessoas, precisamos de máquinas para fazer o trabalho, portanto, ter o registro também de qual é o custo do nosso pessoal, sejam técnicos, sejam vaqueiros, sejam tratoristas, todas as pessoas que integram a equipa. O custo de máquinas é a mesma coisa, sem eles nós não fazemos o trabalho. E ter consciência de que existem custos fixos, existem custos variáveis e devemos saber quais são e trabalhá-los. Em termos de receitas, no nosso caso, portanto, as receitas que nós temos serão a venda de bezerros ao desmame, como já disse, os novilhos de engorda e os reprodutores, tal como o refúgio. Portanto, estas são as nossas entradas de dinheiro. Todas estas entradas vão ter que pagar os custos de produção que falámos lá atrás. Eu coloquei as ajudas como incentivo porque, infelizmente, as nossas explorações pecuárias sobrevivem com as ajudas, não é? Nós precisamos das ajudas para pagar as nossas contas. E a forma como nós entendemos essas ajudas e que tentamos trabalhar na Portugal Rural é para contrariar um bocadinho isso. Óbvio que em termos de mercado, nós não somos ninguém para o alterar, os valores de mercado são o que são, mas nem sei se será uma utopia, nós podemos pensar nisto, mas um dos nossos objetivos seria nós passarmos a receber à qualidade. Portanto, nós trabalhamos para selecionar, para sermos diferentes, para fazermos um produto bom, de qualidade e fazer de forma bem feita e deveríamos ser valorizados por isso. Portanto, começar a ter uma receita e uma valorização do produto pela qualidade e não só pela quantidade. E aí as ajudas poderem servir como um incentivo realmente e como um prémio à produção. Infelizmente as coisas não funcionam ainda assim, mas era a forma como nós gostaríamos e a visão que nós temos.
Portanto, para tudo isto, o que falei até agora, os recursos que temos são vários. Comecei pelas folhas de campo, é o tradicional, é o que toda a gente tem. Temos outras ferramentas já muito mais atuais, como os telemóveis, os iPads, que nos ajudam a fazer este trabalho, sem precisarmos das tradicionais folhas de campo. Coloquei na mesma o Excel porque é uma ferramenta que continuamos a utilizar, embora com menos expressão, mas continuamos a utilizar. E o software de gestão pecuária, obviamente, nós somos clientes do ISUT, utilizamos o ISUT. Tínhamos um programa anterior que nos fez procurar uma alternativa mais atual, mais intuitiva, a qual o ISUT nos deu essa resposta. E que nos tem ajudado muitíssimo a fazer esta análise de tratamento de dados que tenho falado ao longo de toda a apresentação e perceber onde é que estamos. Na nossa opinião, funciona muito, com um ênfase ainda muito grande na parte técnica. Podemos passar, Patrícia. Portanto, o que o software de gestão pecuária nos permite é uma análise de dados, como falámos, e por consequência uma tomada de decisão de forma mais assertiva. Em termos de vantagens, obviamente cria uma automação de sistema, uma agilidade muito maior, pela intuição que falei, é muito mais fácil de introduzir, analisar os dados e, consequentemente, tomar as decisões mais corretas, minimiza o erro humano, por todos os motivos. Por consequência, traduz-se numa maior produtividade e numa redução de custos. Formar pessoas custa tempo e dinheiro, não é que elas não sejam precisas, claro que são precisas, mas se nos tornarmos mais eficientes e se tentarmos adequar o número de pessoas certas ao trabalho que precisamos de fazer e otimizar estes recursos que temos à mão, com certeza a redução de custos fará toda a diferença. Menos tempo em inserir dados, mais tempo para tomar decisões, logicamente. Eu estava a falar há pouco em relação à parte do programa nos dar um maior ênfase na gestão técnica. Nós achamos que o caminho seria evoluir para uma plataforma integrada. E nós entendemos uma plataforma integrada como não só na junção da parte técnica como económica, que nós sabemos que já faz, embora achamos que pudesse ter mais a explorar, para nos ajudar a chegar a essa rentabilidade de forma mais fácil, analisar estes dados de forma mais fácil. Também um programa que nos permitisse integrar as várias áreas. Por exemplo, no caso da Portugal Rural, nós temos a pecuária e o olival, como já falei, temos uma terceira atividade que nós consideramos como acessória de suporte à pecuária, que é a parte das sementeiras, não é? Que é para autoconsumo, portanto nós não comercializamos, mas é uma área que existe e precisa de ser pensada e trabalhada. E para nós seria muito bom conseguir integrar tudo isso no mesmo programa. Como consideração final, de modo a alcançar a otimização de recursos na produção, reforçamos o treino e capacitação do pessoal, trabalhamos para a diferenciação do produto que estamos a fazer, desenvolver método de trabalho, criar rotinas, fazer a comunicação de resultados. O individualismo achamos que é muito mau em tudo, portanto, saber trabalhar em equipa, passar os resultados bons e maus a todo o resto dos envolventes no trabalho. As tomadas de decisão têm que ser feitas por alguém e assumir as consequências disso, para o bem e para o mal. Como em qualquer outro trabalho, termos seriedade naquilo que fazemos e humildade para partilha de sucessos e insucessos, porque vai sempre acontecer, as coisas não correm sempre bem, infelizmente, há coisas boas e menos boas, mas devemos ser humildes para reconhecer quando corre menos bem e também para parabenizar a quem de direito quando as coisas correm bem, porque a motivação é meio caminho andado para que a equipa funcione. E pronto, termino com esta frase de registro e tratamento de dados, porque mais uma vez, sem dados, sem registro, sem histórico, nós não conseguimos saber se estamos a trabalhar bem, se estamos a trabalhar e em quanto é que estamos. E era o que tinha para vos falar. E obrigado, Helena. Obrigada, eu. Se puderes só desligar aí o microfone, só enquanto depois eu vou estar aqui a ouvir o eco, desculpa. Pronto, já agora agradecer aí essas informações de ideias para o futuro no ISUT,
realçar aqui que o ISUT não está fechado, ou seja, é um software que está em constante evolução. Nós não queremos que isto esteja fechado, nós tentamos estar sempre em constante comunicação com os produtores para ver o que é preciso melhorar, e ficam já aqui algumas ideias da Helena que nós temos de acrescentar. E será depois essas questões de estoques, de alimentação, e assim nós depois vamos querer integrar. Mostrando só aqui, pegando aqui em 2 ou 3 coisas, eu não estou a conseguir. Ok, agora já estou aqui, pois sei que há aqui uma pergunta pelo menos desculpem, para o Nuno, eventualmente Sim. podem aparecer aqui mais perguntas. Eu vou só fazer aqui aqueles 5 minutinhos só para acabar, e depois passamos aqui a pergunta ao Nuno, e também há aqui uma resposta para mim. Eu entretanto vou vendo aqui assim das questões que temos. Também há aqui, eu sei que há aqui uma pergunta para mim, que já agora posso responder aqui. O Miguel deixou que é a conexão do ISUT a um sistema de monitorização animal que faça a detecção de cios e o estado de saúde do mesmo, como já existe nos bovinos. Ou seja, nós como eu disse, o ISUT não é um software fechado, e nós tentamos aqui fazer integração com vários programas e até vários equipamentos de hardware que possam existir no mercado. É muito uma questão de disponibilidade de tempo e capacidade da equipa para desenvolver isso, e até às vezes disponibilidade e abertura do outro lado, de quem desenvolve o hardware, para ter abertura para fazer isso. Portanto, sim, é possível a conexão com o sistema de monitorização animal. Eventualmente também podemos desenvolver nós algo semelhante a isso, faça já a monitorização disso e de outros fatores, e daí voltar a realçar que o programa não está fechado e que nós vamos fazendo sempre coisas novas, daí também irmos fazendo webinars diferentes para irmos mostrando aqui as novidades. Uma das coisas, por exemplo, que a Helena estava a falar é aqui muito seguir o animal, conseguir perceber o que é que se faz com cada animal. Aqui no ISUT é relativamente fácil perceber aqui a ficha de cada animal, o que é que temos, aqui a questão dos grupos de identificação, perceber o que é vacas de refúgio. Eventualmente eu vir aqui e decidir por alguma razão de histórico ou uma administração de medicamentos, também podemos aqui perceber, e algum problema, alguma patologia registada no animal, eu poder vir aqui e dizer isto agora é vaca de refúgio, fica aqui com o grupo registado, e no futuro eu vou acumulando aqui algumas, e quando sei que tenho que vender, quando sei que tenho aqui já várias vacas para refúgio, venho aqui e decido quais são. E, por exemplo, agora eu podia pegar nestas 7 e decidir estas 7 vacas são para refúgio, e vou e fica registado. Isto depois vai-me ficar tudo registado sempre nos animais e na exploração em si, e vai ser sempre relativamente fácil de ver. Outra questão é que a Helena mencionou na parte das pessoas, é nós conseguimos perceber o que é que cada empregado ou cada encarregado está a fazer, até para eventualmente corrigir algum erro que possa acontecer, e nós conseguimos perceber facilmente. Por exemplo, houve aqui uma mudança de um par que nós conseguimos perceber, neste caso fui eu que registrei, porque eu é que tenho trabalhado sempre com este manejo, mas se tivesse aqui outra pessoa trabalhado aqui com os animais, eu iria ver logo aqui quem é que efetuou, em que equipamento, que animais é que foram, qual foi a tarefa, que os animais afetados, para que parque é que foi, e por aí em diante, e depois consigo andar aqui para trás e perceber o que é que também foi registado, condição corporal, um novo parto. É sempre muito fácil depois aqui percebermos, com o auxílio de um software, estas questões todas, e até termos aqui, por exemplo, alertas de quando é que devemos pesar os animais. Aqui existe, neste caso, este animal vai atingir a idade ideal para venda. Temos sempre estas coisas. Eu sei que pelo menos o Rui já me disse várias vezes que utiliza muito aqui esta questão do calendário, até para perceber depois o que é que o pastor anda a fazer. É muito aqui nesta questão, por exemplo, análise do desmame. Eu vou ver aqui animais de engorda, ou podemos ver aqui uma reprodutora, a ficha dela, e podemos ir aqui à produção de carne e podemos perceber, não, desculpem, será aqui na estatística que eu quero mostrar. Desculpem lá, é aqui. Aqui na estatística nós conseguimos perceber, desculpem aqui a demora, troquei-me aqui um bocadinho, conseguimos perceber aqui os partos que teve, relativamente o filho. Isto agora vai-me estar aqui a carregar dados, provavelmente não vai conseguir carregar porque estou aqui com a internet, mas conseguimos ir e perceber aqui facilmente os dados relativos a cada filho, pesagens, quantos vivos, quantos mortos, eventualmente a data do desmame, e depois se eu precisar de ver alguma coisa relativamente ao animal,
e agora a internet, devido aqui à questão da partilha, está a demorar, eu consegui perceber aqui que animais é que eu tenho na exploração, o que é que foi feito com eles. Isto provavelmente até ficou aqui um animal para cobrição depois para o efetivo de substituição, e conseguir aqui e perceber o que é que se passa com este animal, eventualmente se ele foi pesado, não tem registro de pesagens, o que é que se andou a registrar aqui com este animal, foi apenas o nascimento e até a administração de medicamento, que depois com isto vai-nos escrever logo automaticamente o livro de medicamentos, que vai facilitar bastante, ou seja, o registro do medicamento, e temos aqui sempre a administração dos medicamentos toda atualizada, e isto vai preencher tudo automaticamente e vai-nos dar logo um PDF para mostrarmos, por exemplo, ao veterinário, para ter que assinar, para manter aqui o controle e a rastreabilidade de tudo o que é utilizado. Penso que aqui é aquilo que eu tenho para mostrar relativamente ao ISUT. Acho que aqui passávamos depois aqui às questões para o Nuno. Patrícia. Sim, vou voltar então aqui à intervenção do João Paulo, não tenho a certeza do nome. Eu penso que a questão era para o Nuno, que está aqui já há algum tempo. Alguma experiência, quer dizer, também é aplicável à Helena, se ela souber, alguma experiência com a utilização de fungos na alimentação dos bovinos para reduzir a produção de metano? Lá está, voltamos a um tema muito quente em termos de agenda. Pronto, é assim, com fungos de facto não temos conhecimento. Aquilo que vamos testar in vivo, que já foi testado in vitro um bocado pelo mundo fora e aqui em Portugal agora já conseguimos também replicar os resultados, é de facto as algas. O composto ativo que efetivamente altera esta química de Ruhmann chama-se bromofórmio, e portanto este vai ser o nosso próximo caminho. No entanto, existem alguns ensaios na literatura que nos dão outras pistas. No caso dos fungos, não, sinceramente, eu pessoalmente nunca vi, mas poderá ser possível. O que nós pretendemos testar também é alinho e também outros componentes que poderão ter taninos, ou, por exemplo, vamos tentar espécies de arbustos, cistos, isto sempre em pequenas quantidades em aditivos que pensamos que será o suficiente para nos dar algum tipo de resultados. Mas fungos diretamente não conheço. Ok, obrigada, Nuno. Eu voltava, gostaria aqui de colocar uma questão à Helena, em termos de a apresentação. Já agora agradeço aos três, foram 3 apresentações excelentes, gostei muito de vos ouvir. Perguntava à Helena em termos de desafios, e pergunto à Helena porque a produção pecuária, de uma forma geral, os bovinos em particular, são hoje em dia uns vilões para uma fatia da sociedade. Que desafios é que também se coloca na parte da otimização da produção e do bem-estar animal que falava do início, também para poder passar uma mensagem diferente para o público, porque a Helena tem a exploração no Alentejo, e uma produção do Alentejo de Portugal é completamente também diferente de muitos outros tipos de explorações. Consegue ouvir-me? Sim, sim. Então, eu acho que primeiro nós abrimos as portas das nossas explorações para quem não conhece passar a conhecer e ter consciência de como o trabalho é feito, como é que as coisas funcionam. É um tema que está realmente quente, este das vacas e das emissões dos ruminantes e o efeito que possam ter nefasto, mas ninguém fala no efeito benéfico, não é? A parte de sequestro por parte das pastagens, que acaba por equilibrar o sistema. Nós, como falei bem no Alentejo, nós trabalhamos maioritariamente com um regime extensivo, fazemos a engorda que fazemos é um semi-intensivo. Logicamente, tudo o que é intensivo acaba por ter um efeito negativo maior, mas há forma de contornar as coisas, há forma de criar condições em termos de bem-estar animal e de minimizar os efeitos nefastos. E a forma que eu acho de fazer chegar a quem não sabe e que não tem obrigação de saber, é mesmo abrir as portas para mostrar a nossa realidade, porque há muita desinformação, muita mesmo.
Ok, obrigada Helena pelo testemunho. Patrícia, eu posso fazer Sim. aqui uma, se calhar, é um bocadinho para os três. Sim, Nós até já publicámos um artigo sobre isso aqui na página do ISUT, que será aqui a questão, como vocês fazem toda exploração, mais em regime extensivo, que é da questão dos serviços ecossistémicos e dos serviços que nós, ou seja, disto que a Helena estava a dizer, da boa parte ou da boa influência que nós temos no ecossistema, até porque provavelmente sem a produção de ruminantes, maioritariamente, nunca iríamos ter ali a manutenção do montado e provavelmente ia ser tudo ali, não sei, alguma plantação ou produção agrícola, apesar de que no Alentejo, as pessoas não sabem, mas acho que no Alentejo não vamos conseguir fazer grande produção agrícola sem utilizar muita água, também não a temos. Portanto, aqui queria perguntar qual é o benefício ou como é que nós podemos eventualmente explicar esta questão dos serviços ecossistémicos que a produção faz, que não são vendidos ou não são bem vistos. Isto será como uma questão de marketing, aqui se calhar a Patrícia eventualmente também poderá dizer alguma coisa, porque também tem aqui alguma ligação ao setor tanto na parte do marketing como na parte daqui já começa a ter ligação nesta questão dos animais. Mas aí como é que vocês eventualmente poderiam explicar, para além das visitas, que sim, acho que é muito recomendável, mas acho que as pessoas também não gostam muito de ver os animais, a não ser que tenham lá só os borreguinhos e os vitelos todos mais engraçados, não vai ter grande piada, mas qual é aqui a ferramenta, ou como é que nós temos que tirar partido disto dos serviços ecossistémicos, por exemplo, através aí da ferramenta do Nuno, da terra-prima que tem, aí realmente dá número ao que é o serviço ecossistémico de uma exploração, por exemplo. Se calhar começar aí por ordem, eu não disse, mas se calhar começar aí o Nuno a falar e depois o Rui e a Helena darem uma chega à resposta. É assim, nós trabalhamos com o sequestro de carbono, que é um serviço da ecossistema há muitos anos, e como eu disse, cada vez mais, aliás, eu desde agora em 2022 já tive vários clientes a pedirem para fazer compensação de emissões e ainda estamos a 13 dias e cada vez está a crescer mais. Mas, de facto, os agricultores prestam outros serviços que não o sequestro de carbono. E um deles muito importante é a manutenção da paisagem. E isto é muito importante porquê? Porque um dos mais graves problemas no mundo é a desertificação. E de facto, se não há agricultura para manter a paisagem, vamos assistir a fenómenos de desertificação, a paisagem do montado alentejano desaparece e, portanto, isto é um serviço de ecossistema que não é efetivamente pago, ou pelo menos não é habitualmente pago sobre isso. Já houve várias tentativas de fazer isso, o PT-MAES fez um mapeamento de serviços de ecossistema em Portugal, mas de facto a sociedade não está ainda muito direcionada para isso. E sinceramente é difícil de pôr o valor nessas coisas, ou seja, o que é o valor de uma árvore, de uma árvore enquanto paisagem, enquanto algo que uma pessoa vai para o campo e gosta de ver. O carbono, a bem ou mal, é uma coisa mais fácil de quantificar. E eu acho que o grande problema dos serviços de ecossistema não estarem bem intrínsecos na sociedade é a questão da valorização. É o valor que a pessoa está disposta a dar por isso, por ver uma águia, por exemplo, um animal, uma planta. É muito complicado fazer isso. E por isso é que eu acho que... mas é assim, eu acho que os agricultores, mais que ninguém, devem promover sempre isso e tentar chegar aos decisores políticos esse trabalho que fazem. E esse trabalho deve ser pago e apoiado. Eu não digo pago propriamente dito por questão monetária só, mas também a questão de apoio moral ou de reconhecimento. E uma outra coisa também é a proteção do solo. O solo, sem solo não há vida. E a partir do momento que nós estamos a continuar a ter um tipo de agricultura que destrói a estrutura do solo, que leva à desertificação, não há futuro para a agricultura, não há futuro para a humanidade. E, portanto, é uma das coisas que eu acho que deve ser também bastante valorizada, é os regimes de proteção do solo. É um serviço de ecossistema muito importante. Está aí a palavra-chave, acho que é a valorização disto. É que não é valorizado, não digo em questão de números, apesar de que o professor Vicente ali da Escola Agrária diz que isto é tudo sempre uma questão de fingers, mas acho que é mais aqui a questão de valorizar, não digo, lá está, não é em valor, mas sim em dar uma valorização ao agricultor por isso. Rui, não sei se querem comentar alguma coisa sobre isto. Uma das coisas que eu tenho detectado por causa da terra-prima, porque nós em 2012
aderimos ao programa que havia da terra-prima das pastagens biodiversas, e nas nossas propriedades, uma das que temos reservas de caça associativas, e a perdiz tinha desaparecido, a lebre praticamente não havia, o coelho desapareceu, e há bocado estávamos a falar que nós fizemos cerca de 1000 hectares de prados biodiversos, e hoje o coelho não existia. Este ano, os últimos anos, os caçadores já matam coelhos, já matam perdizes, já matam muito mais lebres que matavam. Ou seja, o que noto é que cada vez há um equilíbrio maior da natureza por causa das leguminosas. E como estamos aqui um bocadinho na parte técnica, agora agrícola, eu com a história da terra-prima e dos parados biodiversos foi procurado e acabei por fazer alguns pivôs de multiplicação de sementes, de monoculturas de leguminosas. E uma das coisas que reparei foi que o solo que tínhamos que gradar, havia ali uns pivôs que eu tinha que fazer 2 gradagens para ter a terra em condições para poder semear, e quando fiz com leguminosas, em 2 anos a terra basta bastar uma vez uma passagem de ferro e a terra fica perfeita, melhorou muito a textura. E há coisas engraçadas, eu tinha solos com pHs de 5 e em 6 anos com luminosas tenho pHs de 7. Com o próprio pH sem grandes correções com calcários, com pouca... Basicamente a planta conseguiu fazer a recuperação, o equilíbrio, e nota-se depois no habitat, que a caça começou a aparecer por ela por normal, porque a alimentação começa a ser melhor e os animais começam... Isto também muito que falam, mas esquecem-se. Quanto mais abandono houver das terras, menos caça. Porquê? Porque a natureza, com as alterações climáticas que há, com tudo, deixou de ser uma coisa equilibrada. E sem a intervenção do agricultor, os solos começam a ficar muito mais pobres e muito mais... As pessoas costumam dizer, uma terra de pousio. A experiência que eu tenho, a terra, quanto mais trabalhada é, mais rica ela se torna. Bem trabalhada, mais rica ela se torna. E eu noto na minha exploração que o habitat à volta dela está mais diverso, tem muito mais diversidade e com mais quantidade. E eu tenho mais animais na exploração e, no entanto, dá para todos. Pois, é essa questão aí que depois não passa muito para fora e é importante passar. Helena, não sei se tem alguma coisa a acrescentar também. Tenho sim, concordo plenamente com o que o Rui e o Nuno falaram, até porque eu acho que a Portugal Rural é um exemplo muito prático que vai de encontro àquilo que estamos a falar, porque nós estamos inseridos no meio da Serra de Portela, que são terrenos dificílimos de trabalhar, são terrenos pobres, e temos feito um trabalho, acho eu, de louvar, de há um tempo para cá, com uma mudança de paisagem para melhor que está à vista. Nós temos vizinhos aqui ao lado, que o terreno é exatamente igual, só a vedação é que os divide, que não fazem rigorosamente nada, e o que temos é mato e estevos. E nós temos feito um trabalho de limpeza do terreno, de melhoramento, de correções de pHs de solo, também como o Rui estava a falar, de adubações, de sementeiras, temos instalado pratos permanentes, também tendo em conta as características do terreno para fazer a menor mobilização de solo possível e ao mesmo tempo conseguir o melhoramento de pastagem para os animais e adequar encabeçamentos. E a paisagem mudou radicalmente para melhor. Portanto, conseguimos uma cobertura vegetal do terreno que achamos nós positiva. São 2.500 hectares na totalidade que nós exploramos. Temos muita zona de caça também, às vezes mais do que gostaríamos, porque causam muitos estragos. É verdade. Temos uma área de floresta, temos feito um trabalho de preservação do montado também com as limpezas das azinheiras, de sobreiros. É uma terra que está trabalhada, não está abandonada, tem dono, alguém está a fazer por ela. E no nosso caso em concreto, quando foram adquiridas as propriedades, a ideia principal era olival. Portanto, nós dessa área temos 300 hectares de olival semi-intensivo e o resto do terreno foi pensado para vacas, neste caso, como poderia ter sido para cabras, como poderia ter sido outra utilidade, porque a topografia do terreno e as características não davam para fazer uma cultura permanente.
Então, se não existissem os animais e a pecuária na propriedade, os terrenos estavam iguais aos do vizinho, completamente abandonados, com mato. Portanto, não, eu acho que o benefício supera largamente, até porque estamos a falar de um bem essencial à vida humana, não é? Nós evoluímos com a proteína animal, portanto, não faz sentido nenhum pensarmos em aboli-la e este ataque brutal à produção. É precisamente o contrário. Volto a dizer, há coisas que são mal feitas, claro que são, mas em todos os setores. Portanto, eu acho que é mesmo nós unirmos dentro do setor, tentarmos trabalhar para fazer bem feito e passar essa mensagem a quem tem essa desinformação e essa falta de conhecimento na nossa área. Sim, é isso. Se calhar depois podemos, Patrícia, podemos tentar partilhar aqui este vídeo aqui com muita gente fora da área que poderá ser interessante para as pessoas perceberem. E agora só aqui, pegar aqui na última pergunta da Eliana, suponho aqui neste caso seja mais para o Nuno ou para a Helena, aqui o Rui está mais ligado à parte dos ovinos, que será aqui, em termos académicos, o que sugeriam para minimizar o metano numa exploração leiteira de uma escola profissional, de forma a minimizar os teores de metano libertados. É assim, nós também trabalhamos com explorações leiteiras e pronto, para já a química do rumen que nós estamos a tentar agora ensaiar é de facto muito importante, mas uma das coisas que nós verificamos nas explorações leiteiras que influencia muito a pegada carbónica em ciclo de vida é o tipo de gestão dos resíduos, que normalmente é feita os churumos em lagoa e nós verificamos que em termos de pegada é bastante importante fazer um tipo de gestão diferente, como por exemplo compostagem, algum armazenamento sólido, do que propriamente em lagoa. É uma das sugestões que eu daria. E outra é também fazer a reintrodução desses nutrientes na terra, ou seja, tentar de alguma forma reintroduzir essa matéria orgânica, esses nutrientes que saem das vacarias em culturas, em forragens, em milhos, o que seja. Ok, obrigada. Estamos a chegar com uma pontualidade também britânica aqui ao final do nosso tempo. Não temos também novas questões. Portanto, eu avançaria em primeiro lugar por renovar um grande agradecimento aos oradores. Penso que foi muito enriquecedor poder ver as vossas partilhas. Penso que fica aqui assim um dado comum da importância, entre vários fatores, mas realmente a importância de registar e de medir e de analisar para poder tomar melhores decisões, não com senso empírico, mas com dados concretos. Quero agradecer a todos os participantes que estiveram connosco neste e no conjunto de webinars, onde reunimos largas dezenas de pessoas. E terminava por recordar que caso tenham interesse em poder perceber como é que pode funcionar uma ferramenta de registro de dados. Eu vou partilhar novamente o link e podem se inscrever e podem experimentar o Exuto gratuitamente e perceber de que forma é que nós não temos, o João tem, que ele é engenheiro zootécnico, mas o Exuto em si é um software, portanto não tem conhecimento animal, não faz esse trabalho, nós somos apenas aqui a ferramenta e o parceiro para poder auxiliar, porque depois é preciso outro conhecimento em cima, mas nós somos orgulhosamente parceiros de todos os produtores que pretendam ter essas ferramentas para poder trabalhar melhor, trabalhar diferente e destacar também o que melhor se faz, destacar-se enquanto boa produção animal. E, portanto, resta-me agradecer novamente, agradecer a todos os que estiveram a assistir e eventualmente acompanhem as nossas páginas nas redes sociais. Iremos apresentar, iremos continuar a pensar em novas formas de aproximar o conhecimento ao público em geral. Eu vi que o Nuno estava ali a querer intervir. Força, Nuno.
Nada, era só mesmo para agradecer o convite. Nada, era só isso. Ok, obrigada. Pronto, então, boa noite e até breve.